Estamos no Novembro Azul e é momento de reforçar a importância de falar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Ainda segundo o INCA, a estimativa é de pouco mais de 65 mil novos casos da doença neste ano de 2020. Para falar sobre esse mês de conscientização, o tratamento e a prevenção, eu recebo aqui no estúdio o urologista Lucas Meira. Bom dia, obrigada pela presença ao vivo aqui neste feriado, tão cedinho aqui com a gente no Balanço Geral amanhã. Quais são os fatores de risco, no caso, para o homem em relação ao câncer de próstata? Raça e idade estão correlacionados a fatores de risco? Exatamente. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Além disso, a história familiar também é um quesito muito significativo. Então, se você tem um parente, principalmente de primeiro grau, que tenha câncer de próstata, isso aumenta pelo menos em 3 vezes a chance de você ter. A idade, como você falou, também é um fator de risco. Então, pessoas que têm mais de 50 anos devem procurar um urologista para fazer o check-up. E pessoas que têm uma história familiar, a idade seria 45 anos. Dados apontam que pelo menos 40 pessoas morrem diariamente no país devido ao câncer de próstata. A maneira de prevenir é ir regularmente ao médico e a alimentação e estilo de vida influenciam? Exatamente. A prevenção é o método mais importante porque quanto mais precoce a detecção, mais fácil é o tratamento. A gente tem a possibilidade de entregar a cura para o paciente desde que tenha essa detecção precoce, o câncer não tenha se desenvolvido a ponto de dar metástase e inviabilizar o tratamento. O estilo de vida, como você falou, também é uma questão muito importante que serve para todos os tipos de doença e o câncer de próstata não é diferente. Então, se você tem uma alimentação saudável, se você pratica uma atividade física, você está melhorando a defesa do seu organismo e, consequentemente, diminuindo a possibilidade de câncer. Ainda existe uma resistência dos homens em ir ao médico frequentemente, quando necessário? A mudança da cultura está acontecendo gradativamente. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, de dedicar um mês para chamar a atenção da população para a importância da prevenção, isso é uma mudança de paradigma que tem tido bons resultados, né? Então, a população masculina ainda tem uma certa resistência, principalmente por conta do exame do toque, né? É um pouco desconfortável você examinar o paciente para poder você sentir a consistência, a presença de nódulos na próstata. Existe o exame digital da próstata, que é através do reto. É apenas um dos exames que complementam, né? Mas aliado a outros dados, ultrassom, exame de sangue, PSA. Hoje a gente tem exames também modernos, como ressonância, que ajudam a gente a detectar e estadiar a doença. Então, essa mudança de paradigma, muito também conta por conta dessa inovação tecnológica, tem diminuído bastante. O diagnóstico precoce aumenta 95% as chances de cura, aproximadamente. Mas o diagnóstico tardio, qual é o impacto dele? Então, ainda hoje a gente tem 25% de mortes por câncer de próstata. Então, digamos, do diagnóstico do câncer, 1/4 das pessoas ainda morrem. Isso a gente se deve tanto à agressividade histológica, que é uma coisa que não depende, o paciente não pode fazer nada para mudar, é uma coisa genética, mas a gente tem também o diagnóstico tardio, levando a essas mortes. O homem negro, ele tem mais tendência ao câncer de próstata? Sim, é uma questão genética também que, infelizmente, as pessoas com a pele escura vão ter uma maior incidência, então devem ter uma atenção especial em relação a isso. E por que ocorre esse risco maior para a população negra, para os homens negros? Então, está ligado mais à genética. Quando você tem uma cor de pele escura, você tem uma determinação genética para ter um acúmulo de melanina. Então, da mesma forma, você tem uma condição genética que expõe mais o paciente à possibilidade de ter câncer. Imagine que é uma fábrica, né? As suas células estão em constante divisão e a próstata ela cresce com a idade.
Numa fábrica, quando você está produzindo um determinado produto, quando tem alguma falha, produz um produto defeituoso, você tem um controle que pode tirar, mas se você não tirar, você pode produzir vários produtos defeituosos. Da mesma forma é o nosso organismo, a gente tem uma reprodução celular, quando tem alguma falha, a célula de defesa vai ali e inibe que aquela célula se propague, mas em algumas circunstâncias a célula de defesa não é tão eficaz e acaba proliferando. Então esses fatores genéticos são um pouco complexos e é uma análise muito complexa para a gente determinar exatamente o fator, mas está ligado à genética. Por isso que é tão importante esse mês do Novembro Azul para conscientizar e para chamar a atenção da população masculina para alerta contra o câncer de próstata. Muito obrigada pela presença aqui e ótimo dia. Obrigado. Bom, e a gente volta a chamar